Leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, dou incessantemente graças a Deus no que se refere a vós pela graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes enriquecidos de todas as coisas, quer nas palavras, quer na ciência. Foi desta forma que entre vós se confirmou o testemunho de Cristo, a ponto de nada vos faltar em qualquer graça, na expectativa em que estáis da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vos manterá firmes até o fim, para vos encontrardes irrepreensíveis nesse dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguida do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo subido para uma pequena barca, tornou Jesus a atravessar o lago, voltando à sua cidade de Cafarnaum. Eis, senão quando apresentaram-lhe um paralítico, estendido no seu leito. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: tem confiança, filho, são-te perdoados os teus pecados. Este homem blasfema, disseram logo alguns escribas de si para si. Jesus, que conhecia os seus pensamentos, observou: para que estáis a pensar mal nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: são-te perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e caminha? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. Ao verem isto, as multidões ficaram cheias de espanto e glorificavam a Deus por ter dado tamanho poder aos homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje, 18º domingo, depois de Pentecostes, São Paulo, na epístola de hoje, rende graças a Deus por todos os benefícios recebidos e nos exorta a nos mantermos firmes, fé firme em nosso Senhor, até o fim dos tempos. Ou seja, nosso Senhor é a nossa esperança e também o nosso fim último. E São Paulo diz que Ele também deve nos encontrar firmes na fé, irrepreensíveis também nos costumes. Ontem também foi festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Dia de também agradecermos a Nossa Senhora por todos os benefícios recebidos, por intercessão dela durante todo este ano. E o Evangelho do paralítico, aquele que estava enfermo, acamado, e nosso Senhor faz essa cura, opera esse milagre na vida deste homem. Então, boa parte dos comentadores dizem que este domingo é um dia de ação de graças, de agradecer a Deus por tudo que recebemos dele, os bens e os males também. Sempre agradecer a Deus, sempre fazer ação de graça. A nossa oração deve ter sempre essa petição, graças a Deus. Gratidão pelos favores divinos. Ordinariamente, nós só fazemos reclamar. Reclamar do sol, reclamar da chuva, das intempéries, reclamar no trabalho, reclamar em casa, murmurar. Esse é o nosso costume habitual. E às vezes esquecemos sempre de agradecer a Deus. Antes que mais nada, repousa a tua mente nos inefáveis dons sobrenaturais que te foram outorgados pela fé em Jesus Cristo. Pensa no que seria a tua vida se o Senhor, preterindo-te a outros, te houvesse negado o conhecimento das verdades divinas
que constituíam o anelo da sabedoria antiga e que são, hoje, o patrimônio religioso de tua alma. Imaginemos se nosso Senhor tivesse escolhido outro, em vez de nós. Dar a sua fé, que é uma graça de Deus, nós somos católicos pela graça de Deus, diz o catecismo. Então imagine se Deus tivesse dado a graça a outra pessoa de serem católicos e não a nós. E isso não agradecemos, esse imenso dom, sobretudo também nos nossos dias, agradecer a Deus de sermos fiéis católicos, de termos a missa católica aqui no Brasil, de termos alguns poucos fiéis que ainda guardam a fé tradicional da Igreja, a fé recebida desde os apóstolos, ensinada por nosso, comunicada de nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, os apóstolos até hoje, os padres da Igreja, os doutores, os santos todos, e nós bebemos dessa fonte da sabedoria antiga. Que graça! E Ele deu a nós e não a outros. Nesse tempo de apostasia, de modernismo na religião, de liberalismo dos costumes, nosso Senhor escolheu a nós e a nossa família para sermos luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, para darmos testemunha de que nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar, deixou uma doutrina sagrada que nós devemos seguir. Tudo isso são graças incomensuráveis. Compara-te com aqueles pagãos que na antiguidade, ignorando o único e verdadeiro Deus, serviam absurdas divindades, sempre prontas a persegui-los e nunca dispostas a favorecê-los. Né? As pessoas antigas seguiam deuses pagãos, divindades, que os castigavam, que os perseguiam. E nós temos um Deus que veio a este mundo para nos salvar, que nos ama, que nos acompanha, que nos envia graças a toda hora, a todo momento, para a nossa santificação, e nós esquecemos de tudo isso. Alheios aos anúncios do céu, apenas viverias consagrado aos passageiros bens do corpo, sem conforto nas penas e sem esperança nas lutas. Se não tivéssemos a Deus, a Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, estaríamos desamparados, como boa parte dos mundanos. Por isso que as pessoas do mundo que não são católicas não entendem os problemas, as lutas, muitas vezes desistem de combater, porque ou no leito de morte também reclamam, se queixam das doenças, das enfermidades, não sabem sofrer, porque não têm Nosso Senhor. Não sabem bem sofrer ou aproveitar daquele sofrimento, ou daquela prova que manda Deus a todos, porque eles não entendem, não têm a fé, não compreendem nada. E nós temos esse privilégio. A esses inestimáveis conhecimentos acresce a consciência da tua dignidade. Muitas vezes nos rebaixamos e queremos imitar os pagãos, porém a nossa dignidade de batizado, de católico, exige algo demais de nós. Unido ao Cristo pelo sacramento do batismo, soldado de Cristo pela confirmação. Então, primeira coisa que somos, estamos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, porque pelo sacramento do batismo nos tornamos filhos de Deus. Por isso que aqueles que não são batizados são tidos como pagãos ou criaturas, porque não são batizados, não são filhos de Deus. Por isso que a igreja batiza já imediatamente as crianças para que se tornem já filhos de Deus, amigos de Deus, sem a mancha do pecado original. E depois, soldado de Cristo pela confirmação. Quando nós somos confirmados validamente, nos tornamos soldados de Cristo, combatentes, militantes aqui nesse mundo, pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé católica, por tudo de mais sagrado que nos deixou nosso Senhor. Não perder a ocasião dessa visita agora de Monsenhor Dolan, que vai vir ao Brasil para conferir algumas ordens
aos religiosos e aos seminaristas, quem não é confirmado, procurar se confirmar e entrar no rol dos soldados de Cristo. Muitas vezes, quando nos falta um dos sacramentos, né, a nossa alma começa a claudicar. Por que que encontramos tanta frouxidão, tantas pessoas mornas no modernismo, ou nessa falsa igreja conciliar? Porque eles não têm os sacramentos. Por isso que muitos vivem em pecado mortal habitualmente, vivem no liberalismo, numa vida relaxada, porque não tem Nosso Senhor na Eucaristia, por conta dessas missas falsas, né, desses cultos aí que fazem nos templos católicos, nessa bagunça. Os sacramentos também de confirmação, muitas vezes inválidos. Esses falsos padres aí, esses falsos bispos, enganando as pessoas. E o povo católico, cristão, tudo se perdendo, né, submerso no pecado grave, porque não tem esses meios de santificação. E nós, outra vez, devemos agradecer a Deus, porque temos sacramentos válidos, missa válida, sacerdotes validamente ordenados, é uma graça de Deus. Temos a Santa Missa perto aqui de casa, podemos ir facilmente, às vezes alguns com mais dificuldades, outros não, porém temos acesso ainda aos verdadeiros sacramentos. Muitos dizem, estamos no fim do mundo, acabou tudo, já cai no desespero, porque não é bem assim. Nosso Senhor dará os seus meios, os meios de santificação, as graças necessárias para a nossa salvação, até o final dos tempos. E Ele mostra isso, por meio da sua benevolência. Soldados de Cristo, pela confirmação. E no Cristo incorporado pela Eucaristia, não és mais um simples homem que se destina aos bens transitórios de uma existência efêmera. Não temos mais o fim como os pagãos, comer, beber, dormir e levar uma vida puramente natural e humana, não. A partir do nosso batismo, já estamos destinados a uma outra vida, a viver, né, segundo a graça de Nosso Senhor. Viver nesse mundo, passar aqui e viver bem, segundo os mandamentos de Deus, para poder depois gozá-lo para sempre na outra vida, diz o Catecismo. O fim último do cristão batizado é voltar para o céu. Aqui é um tempo de prova para nós. E depois dessa prova, aqueles que forem aprovados no exame vão para o céu ou perecerão eternamente. És um filho de Deus que se encaminha para as eternas mansões do reino dos céus. Como disse Nosso Senhor, na casa de meu Pai há muitas moradas, e a nossa morada deve ser cada vez mais próxima do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Aquele que tiver mais méritos aqui nesse mundo, aquele que sofrer mais por Nosso Senhor aqui, que for mais desprezado, mais humilhado, mais pobre e humilde, esse se aproximará mais de Deus no céu, terá uma visão melhor de Deus. Enfim, volta-te em rápido relance para a história da tua vida. Em quantas páginas desse livro, injustamente olvidado, encontrarás uma lúcida estrela a guiar teus passos. Durante a nossa vida, nós vemos que a providência de Deus nos vai guiando por alguns caminhos. Alguns muitas vezes tortuosos, outros retos, uns mais distantes, outros mais curtos. Porém, a providência de Deus parece que nos toma pelo braço, Não vai por aqui, vai ali, você tem que passar por tal prova, você tem que passar por aqui, por tal caminho, você vai aprender aqui tal coisa. E assim vemos na nossa vida como Deus vai agindo, muitas vezes por meio de um bom casamento, outras pela vida religiosa, pela consagração total a Deus. Deus vai dizendo, nos guiando de acordo com o nosso estado de vida. E quantas coisas temos que agradecer a Deus por quantas provas passamos e ainda continuamos de pé nessa luta com o Nosso Senhor e com a Santíssima Virgem. Com desvelo e carinho, acompanharam-te ao altar muitas vezes, aos religiosos, aos sacerdotes, os santos, os anjos, nos encaminharam diretamente a isso. Os pais cristãos proporcionaram-te uma educação religiosa de que carecem inúmeras outras crianças.
Muitos aqui tiveram pais católicos e só estão na igreja hoje por conta da educação católica que deram os pais. E quantas outras crianças não tiveram nenhuma formação? Foram completamente abandonadas. E nós tivemos essa graça. Talvez, né, se a nossa mãe, se o nosso pai não nos levasse à igreja para a comunhão, para a crisma, para receber os sacramentos, hoje de onde estaríamos? Entregando-te a um sacerdote, dele recebeste o pão da vida, que repetidas vezes te fortaleceu na luta e te consagrou para a vitória. Os pais levam as crianças para a igreja para receberem do sacerdote a primeira comunhão, e ali, depois daquela primeira comunhão, depois a outra, ordinariamente, semanalmente, quinzenalmente, aquelas comunhões vão nos ajudando cada vez mais a sermos vitoriosos nessa vida, a triunfarmos muitas vezes do pecado, do orgulho, da soberba, da indiferença, seja lá o que for, graças a um bom sacerdote e aos pais. Houve talvez um tempo em que, arrastado pelo mal, chegaste a abandonar o aprisco. Lá, porém, voltando ainda, encontraste o bom pastor para acolher-te de braços abertos, e outras ovelhas para brindar-te com a sua alegria. Quantas vezes não abandonamos a Nosso Senhor durante a nossa vida? Quantos casos eu conheci? Muitos. Ah, padre, eu virei comunista durante muitos anos da minha vida. Ah, padre, eu caí no ateísmo durante vários anos. Abandonei a religião, a prática religiosa. Ah, fui ao menos uma vez na igreja ou no meu casamento, depois abandonei. E hoje, graças a Deus, estou de volta por uma graça particular que Deus me deu. E quantos ainda abandonaram a igreja e não voltaram? Mas estão perdidos, desorientados, e Deus nos deu essa graça de voltarmos e ainda voltarmos para a igreja verdadeira, para a igreja católica, e não encontrar a falsa, como dizia Gustavo Corsão. Gustavo Corsão foi um grande escritor brasileiro, carioca, e ele passou uma boa parte do tempo, ele viveu antes do concílio, recebeu os sacramentos na igreja verdadeira, depois virou comunista, abandonou a fé católica, e quando ele se arrepende e volta, ele já chega, depois do concílio, na falsa igreja. Então ele já vê que algo está estranho, não? E começa a investigar e ver, houve um concílio, mudaram a religião, mudaram a missa, cadê a missa católica? Mas eu me converti, cadê a igreja? Mas isso é catolicismo agora? E aí passou muitos anos, né, batendo a cabeça durante essa crise, década de 70, de 80, até encontrar de novo a missa tradicional, bispos católicos, padres, e outros que não, já caem na tradição. Deus mostra, não, ali tem a verdadeira missa, ali tem o verdadeiro padre, dá uma graça particular a cada um. E nós, muitas vezes, esquecemos de tudo isso. Mas por que não recordar também os favores temporais? Não somente as graças santificantes que recebemos, mas às vezes também os bens temporais, inferiores, embora aos dons sobrenaturais, sempre revelam a amorosa bondade do Salvador. Recorda-os o apóstolo aos Coríntios, na epístola, neles descobrindo novo motivo de agradecimento. Reaviva-os em tua memória e neles encontrarás outros motivos de gratidão. Situações trágicas em que a mão do Senhor te conservou incólume. Momentos difíceis em que a solução apareceu inesperada, depois de uma santa e fervorosa oração. Muitas vezes, depois de uma oração a Deus, não é? Recebemos um favor e uma graça imediata. Recebemos uma graça imediata de Deus. Às vezes uma oração perseverante, outras vezes não, apenas uma oração simples, e recebemos uma graça imediatamente de Deus. Agradecer a tudo.
horas angustiosas em que a paz sorriu como um dom do céu. Calúnias que se fizeram como neblina ante o sol da intervenção de Deus. Às vezes sofremos calúnias, difamações e tudo, e quando tudo isso é falso, se dissolve, se apaga rapidamente, Deus põe a sua mão. Durante um momento passamos determinadas angústias, porém depois Deus tudo resolve. Falências que a proteção da Virgem evitou com maior sabedoria do que toda a arte dos financistas. Então, às vezes passamos por momentos terríveis financeiramente e vemos que a mão de Nossa Senhora nos acompanha. Quando achamos que estamos já nas últimas, ou para fechar uma empresa, seja lá o que for, Deus age em nosso favor. E a chave de tudo isso está na oração. Aquele que reza e tem fé é abençoado por Deus. Aquele que não reza e que não tem fé é esquecido por Deus. Rancores e ódios que por graça celestial dispararam-se, convertendo-se em respeito e estima. Enfim, um mundo de bens grandes e pequenos que tu mesmo a toda hora reconheces nesta simples e profunda expressão, graças a Deus. Essa deve ser a nossa oração no dia de hoje, de ação de graças. No final da missa a gente sempre insiste, né? Não recebemos a comunhão, então vamos rezar, vamos agradecer a Deus por tudo, né? Então hoje, nesse dia, a nossa oração deve ser essa. Graças a Deus pelo dom da existência, graças a Deus por termos o necessário, não somos ricos, nem tampouco pobres, temos o necessário e, sobretudo, a graça de Deus. A proteção da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Padroeira do Brasil, temos os sacramentos, temos graças necessárias para levarmos e carregarmos a nossa cruz até o fim de nossa vida, ou até o final dos tempos, porém unidos sempre a nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria Puríssima, sem pecado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.